Fala pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre equilíbrio iônico e vamos definir duas constantes, que é a constante de acidez, que pode ser chamada de constante de ionização, e a constante de basicidade, que pode ser chamada de constante de dissociação. Então vamos começar. Bom, a primeira constante que vamos definir hoje é a constante de acidez chamada de Ka. Para definir Ka, considere a ionização desse ácido aqui. Lembra da definição de Arrhenius? Se eu pego um ácido, e coloco ele em água, esse ácido ele se ioniza no íon H+, e nesse caso aqui o íon A-. E lembra também que para escrever qualquer constante de equilíbrio, sempre ela vai ser escrita como sendo a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, se eu quero escrever a constante de equilíbrio para essa ionização, vai ser a concentração dos meus produtos, ou seja, a concentração do íon H+, vezes a concentração do íon A-, sobre a concentração do meu reagente, que no caso aqui é o HA, certo? Lembrando, porque essa constante aqui ela é chamada de Ka. Ela é chamada de Ka porque essa constante está sendo escrita levando em consideração a ionização de um ácido. Bom, como exemplo, vamos levar em consideração a ionização do ácido perclórico. Lembrando que o ácido perclórico ele é um monoácido, então ele se ioniza no íon H+, mais o íon Cl4-, que é o íon perclorato. Se eu quero escrever a constante de acidez para esse equilíbrio, a mesma coisa. Concentração dos produtos vai ser a concentração do íon H+, vezes a concentração do perclorato, sobre a concentração do meu reagente, que é o ácido perclórico. Bom, uma observação com relação aos valores de Ka. O valor de Ka ele pode ser um valor alto, ok? Ou então o valor de Ka ele pode ser um valor baixo. O que é que significa um valor de Ka alto? Um valor de Ka alto significa que essa concentração aqui de cima, que se refere à concentração dos meus íons, ela é alta. E o que é que significa um valor de Ka baixo? Significa que essa concentração aqui de baixo, que é a concentração do meu ácido, ela é alta. Então, se o valor de Ka é alto, significa que eu tenho muitos íons em solução, ou seja, eu vou ter o ácido praticamente ionizado. Se eu tenho um valor de Ka baixo, significa que essa concentração do ácido ela é alta. Se essa concentração do ácido ela é alta, significa que eu tenho poucos íons em solução, ou seja, o ácido está pouco ionizado. Então, quanto maior for o valor de Ka, significa que meu ácido está mais ionizado, eu tenho mais íons em solução, significando que o meu ácido ele é mais forte. Então, quanto maior for o valor de Ka, significa que meu ácido ele está mais ionizado, e isso acarreta que o ácido ele é mais forte. Bom, para comparar esses valores de Ka, observe essa tabela aqui. Bom, note que essa tabela você tem vários ácidos, estão representadas aqui a ionização de cada um. E note também que nessa última coluna aqui tem os valores de Ka. Bom, observando essa tabela, podemos observar que o Ka para o ácido perclórico é 10 a décima. É um valor de Ka bastante alto. Se, por exemplo, compararmos o valor de Ka do ácido perclórico com o ácido nitroso, que o ácido nitroso tem essa constante de acidez, 4,3 vezes 10 a menos 4, podemos observar que o ácido perclórico ele tem um Ka maior do que o ácido nitroso. Como o ácido perclórico ele tem um Ka maior, significa que o ácido perclórico ele é mais forte. Então, nessa tabela aqui, podemos ver os dois extremos. O ácido perclórico ele é o ácido mais forte, que ele tem o maior valor de Ka, enquanto o ácido cianídrico ele é o ácido mais fraco, porque o valor de Ka dele é o menor da tabela. Então lembra, quanto maior for o valor da constante de acidez, o ácido ele é mais forte. Ok? Bom, vamos utilizar o mesmo raciocínio para definir a constante de basicidade, Kb. A constante de basicidade também ela pode ser chamada de constante de dissociação.
Bom, então considere que você tem um ácido do tipo BOH. Todo ácido em água, segundo Arrhenius, libera o íon OH- e um cátion, que no caso aqui é o B. Bom, se eu quero escrever a constante de basicidade para esse equilíbrio, a constante de basicidade vai ser escrita dessa forma: a concentração dos produtos sobre os reagentes. Como exemplo, vamos escrever Kb para dissociação do hidroxipotássio. O hidroxipotássio em água, ele se dissocia no íon OH- e no íon K+. Kb para esse equilíbrio vai ser a concentração dos produtos, concentração do íon K+, vezes a concentração do íon OH-, sobre a concentração do meu reagente, que é o hidroxipotássio. Aqui funciona as mesmas coisas como vimos para um ácido. Ou seja, quanto maior for o valor de Kb, significa que a base está mais dissociada. Lembrando que um ácido se ioniza e uma base se dissocia. E quanto mais dissociada for essa base, significa que ela é mais forte. Ou seja, falando em outras palavras, quanto maior for o valor de Kb, mais forte será a base. Ok? Bom, então até agora falamos muito sobre constante de acidez, constante de basicidade. O valor dessa constante de equilíbrio você tem um número, tá? Então, como podemos calcular essa constante de equilíbrio? Para calcular a constante de equilíbrio, vamos levar em consideração essa lei que é chamada lei da diluição de Ostwald. E também vamos levar em consideração o grau de ionização. Então, a lei da diluição de Ostwald vai ser uma lei que ela vai relacionar, por exemplo, a constante de acidez e a constante de basicidade, tá? Com o grau de ionização de uma solução e também com a concentração da mesma. Então, antes de definir essa lei da diluição de Ostwald, vamos lembrar o que é o grau de ionização, tá? Que representamos pela letra alfa. Esse grau de ionização ele está diretamente relacionado com a força do ácido ou com a força da base. Lembrando que no caso da base, chamamos isso aqui de grau de dissociação. Então, como calculamos o grau de ionização? Vamos só levar em consideração os ácidos aqui por enquanto. O grau de ionização ele vai ser calculado dessa forma. Vai ser o número de mols ionizado sobre o número de mols total. Bom, por definição, a concentração do íon H+, lembrando que o íon H+, tá? Ele vai aparecer quando você tiver um ácido ionizando. Então, para calcular a concentração do íon H+, é só pegarmos o alfa, que é o grau de ionização, e multiplicarmos pela molaridade. Essa relação aqui ela vai ser válida para soluções aquosas de monoácidos. Bom, se você tiver uma monobase, vai ser a mesma coisa. A concentração do íon OH- vai ser igual a esse produto aqui, a molaridade vezes o alfa. Bom, para definirmos essa lei da diluição de Ostwald, considere a ionização desse ácido aqui, HA. Esse ácido aqui foi o mesmo exemplo que utilizamos no começo. O ácido HA ele se ioniza no íon H+, e A-. Bom, essa reação aqui, esse equilíbrio, vamos dividir ele em três partes, tá? Vamos dividir ele no início, ele na proporção. Essa proporção aqui, ela significa a quantidade desse ácido que vai ser consumida e a quantidade desses íons aqui que vão ser formados. E, por fim, o equilíbrio. Bom, considere inicialmente que você tem uma solução com a molaridade M, tá certo? No início do meu equilíbrio, eu tenho apenas produto. A quantidade de reagentes formada é 0. Com o decorrer do equilíbrio, o que é que acontece? A concentração dos meus reagentes diminui e a concentração dos meus produtos aumenta. Lembrando que a concentração do íon H+, ela é definida como sendo M vezes alfa. Então, a concentração desse íon H+, é alfa vezes M, ou M vezes alfa. Bom, se você notar aqui, a proporção dos íons é a mesma. Eu tenho 1 mol de íons H+, para 1 mol de íons A-. Então, se a concentração do íon H+, ele é alfa vezes M, a concentração do íon A- também vai ser alfa vezes M. Note que toda essa reação aqui, ela é de 1 para 1 para 1. Você tem 1 mol do ácido HA
formando 1 mol de H+, e 1 mol de A-. Então, se, por exemplo, a quantidade de H+ aqui formada foi M vezes alfa, e como a proporção de H+ para HA está de 1 para 1, se aqui foi formado alfa vezes M, aqui foi consumido alfa vezes M. É por isso que tem esse sinal negativo aqui. No equilíbrio, o que é que acontece? A quantidade de H+ formada é alfa vezes M, a quantidade de A- formada também é alfa vezes M, e a quantidade do ácido que sobra no equilíbrio vai ser o que eu tinha inicialmente, menos o que foi consumido. Então, vai ser M vezes 1 menos alfa. Isso aqui foi fatorado, tá? Quando você fatora isso aqui, você vai ter esse produto. M vezes 1 menos alfa. Bom, escrevendo a constante de equilíbrio para essa ionização, você vai ter a seguinte coisa. A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre meu reagente. H+ vezes A- sobre a concentração do ácido HA. Tanto a concentração do H+ vezes do A- é alfa vezes M. Alfa vezes M vezes alfa vezes M. Qual é a concentração do ácido HA? M vezes 1 menos alfa. Simplificando essa expressão, você obtém o Ka como sendo essa expressão aqui, M vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, a constante de acidez de um ácido, ela pode ser calculada a partir dessa relação. Se eu tiver um ácido fraco, ou seja, se o grau de ionização desse ácido for menor ou igual que 5%, eu posso desconsiderar esse termo aqui de baixo. Então, a constante de ionização, ou a constante de acidez, ela vai ser escrita como M alfa ao quadrado. Então, note que a partir dessa relação da concentração do íon H+, e dessa relação da constante de equilíbrio, eu posso calcular, por exemplo, para esse equilíbrio aqui, a concentração do íon H+, ou então a constante, o valor da constante de equilíbrio para essa ionização. Bom, aqui tem Ka, mas essa constante de equilíbrio Ka, ela pode ser chamada de Ki, que é a constante de ionização. Se for para uma base, isso aqui vai ser chamado de Kb, ou constante de dissociação. Ok? Bom, vamos aplicar. Essa primeira questão é com relação somente a você comparar os valores da constante de acidez e da constante de basicidade. Então vamos lá. Considere soluções aquosas de mesma concentração molar dos ácidos relacionados na tabela. Note que aqui você tem o ácido nitroso, o ácido acético, o hipocloroso e o cianídrico. Podemos concluir que, bom, antes de qualquer coisa, vamos determinar quem é o ácido mais forte e quem é o mais fraco. Se você notar o ácido nitroso, ele tem a maior constante de acidez, tá? Quando comparado com os demais. Como ele tem a maior constante de acidez, esse ácido aqui ele vai ser considerado o ácido mais forte. O ácido cianídrico ele tem a menor constante de acidez. Como ele tem a menor constante de acidez, ele vai ser o ácido mais fraco. Vamos ler agora? O ácido que apresenta a maior acidez é o ácido cianídrico. Não, como o ácido cianídrico ele é mais fraco, a acidez dele é menor. Letra B. O ácido que apresenta a menor acidez é o ácido acético. Não, o que apresenta a menor acidez é o mais fraco, que no caso é o ácido cianídrico. Falso também. O ácido que apresenta a menor acidez é o ácido hipocloroso. Falso, o que apresenta a menor acidez é o ácido cianídrico. Letra D. O ácido que apresenta a maior acidez é o ácido nitroso. Lembra, como o ácido nitroso ele é mais forte, ele apresenta a maior acidez. Alternativa correta, letra D. Bom, segunda questão é uma questão com relação à lei da diluição de Ostwald. Então vamos lá. Uma solução aquosa, 0,02 mol por litro, de ácido acético ou ácido etanóico, está aqui a fórmula dele, CH3COOH,
apresenta o ácido 3% dissociado, aqui deveria ser ionizado, tá? Em acetato e H+. Determine a concentração em mols por litro de cada um desses íons em solução. Bom, esse 0,02, isso aqui é a molaridade da solução, ok? Mol por litro. E esse 3% dissociado, né, ionizado, isso aqui é o alfa. Lembrando que 3% você pode escrever assim, 3 sobre 100. Bom, esse equilíbrio aqui, ele é o equilíbrio relativo à ionização do ácido acético. Você tem um ácido acético, que é um ácido orgânico, ele se ioniza no íon H+, e nesse outro íon aqui, que é o íon acetato. Bom, como ele está pedindo a concentração dos íons, podemos levar em consideração aqui o seguinte, eu tenho o íon acetato e o íon H+. A proporção aqui está de 1 para 1. O que é que significa isso? Significa que se a concentração do íon acetato for X, a concentração do íon H+, também é X, tá? Acontece isso aqui. A concentração do íon H+ e do acetato são iguais. Lembra da lei da diluição de Ostwald. Como calculamos a concentração do íon H+? É o alfa vezes M. Bom, substituindo, o grau de ionização está aqui, é 3 sobre 100, vezes a molaridade da solução, que é 0,02. Quando efetuamos essa multiplicação aqui, o valor da concentração do íon H+ vai ser 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Lembra que a proporção aqui é a mesma. Eu tenho 1 mol de íon acetato para 1 mol de íons H+. Então, como a concentração dos íons H+ é a mesma da concentração do íon acetato, significa que a concentração de ambos os íons vai ter esse valor aqui, 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro essa primeira parte do assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todos.